Glória a Jesus. Os irmãos aí do YouTube, tá chegando bem aí? Daqui a pouco eu vou cumprimentar direitinho todos os irmãos. Senhor é bom. Karine, Catarine, Santos, Deus abençoe. Glória a Deus. Os irmãos aí do YouTube, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rafaela, Deus abençoe. Você que já está entrando, vai pegando o link, já vai convidando seus amigos, sua família, porque hoje nossa convidada, a missionária Alexandra, já está aqui e vai ser bênção mais uma vez, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor é bom. Então você que já está conosco, já vai convidando todas as suas famílias, seus familiares, famílias, para nós estarmos juntos, rendendo glórias ao Senhor. Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram, seja tocado pelo Senhor. Que o Senhor te visite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Uma semana o Senhor nos guardou. Deus abençoe o Maikson. Uma semana o Senhor nos protegeu. Uma semana o Senhor nos livrou. E por isso nós estamos rendendo glórias ao Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso. Vocês que já entraram, irmãos, já vai convidando. Vai convidando seus amigos, os irmãos, para juntos nós glorificar a Deus. Porque eu sei que Deus tem uma palavra para nós. Como eu disse anteriormente, a missionária Valquíria, a missionária Rosilene já está aqui. E a missionária Alexandra vai estar aqui também, glorificando o nome do Senhor e contando da experiência dela, de cura, do poder de Deus, o que o Senhor é capaz de fazer na vida daquele que crê, o que o Senhor é capaz de fazer na vida daquele que confia, daquele que espera, daquele que persevera, daquele que acredita. E o Senhor, Ele vai de encontro à tua casa. O pessoal está falando que no YouTube ainda não entrou, né? Mas nós estamos aqui no Instagram, você que está aí no Instagram, Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a tua família, Deus venha abençoar o teu lar, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Os irmãos vão olhar ali, porque que não entrou ainda no YouTube, mas enquanto isso você está aqui no Instagram, continue aí. Deus abençoe a Laiane, glória a Jesus. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o nome dele. E você que já está, já vai comunicando, já vai conversando, já vai entrando em contato com todos da sua família, seus amigos. Deixa o teu pedido de oração, já vai deixando o teu pedido de oração, porque daqui a pouco nós já vamos passar para a missionária Alexandra e Deus irá honrar a tua fé. Deus abençoe a Samara, glória a Deus. Estou esperando mais irmãos ir entrando para a gente cumprimentar direitinho a todos. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. E vão chamando aí o pessoal. Glória a Deus. Deus é bom. Senhor é aquele que nos guarda. Senhor é aquele que nos sustenta. Senhor é aquele que nos abençoa. E o tema da nossa campanha, nosso 7º elo hoje. Pela fé. Pela fé. É a fé que vai trazer Deus para perto. É a fé que vai fazer-nos viver o extraordinário. É a fé que traz a provisão de Deus. E enquanto nós estamos falando aqui, Deus já está provendo para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, a tua vitória. Os irmãos vão falando aí como está aí no YouTube, está direitinho, já entrou. Deus abençoe a todos os irmãos, porque o Senhor, Ele quer falar conosco. Tatiane Max, pastora Tatiane, Deus abençoe. Os irmãos aí de Vale Verde, sejam abençoados pelo Senhor. Glória a Deus. E daqui a pouquinho, meus irmãos, nós vamos já passar, que nós vamos dar um tempo bastante tempo para a missionária Alexandra contar. Porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso. Mana Santana, Deus abençoe. Vamos com fé, acreditando, meus irmãos, que Deus trabalha, que Deus cuida. E hoje
eu quero que você convide também, em especial, todos os irmãos estão conosco já, mas eu quero que você convide alguém da tua família que está passando por um momento difícil, passando por um momento de enfermidade. Hoje nós temos aqui a missionária Alexandra, nós vamos falar sobre o câncer de mama, que foi o processo que ela passou. E hoje nós vamos falar, porque é o mês rosa, o outubro rosa, e nós vamos falar sobre a prevenção e sobre o principal, pela fé. 14 anos já se passaram para a honra e glória do nome do Senhor. E a missionária Alexandra pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ela vai contar a experiência dela, de fé. Então, por isso que eu quero que você já pegue o seu celular e já vai mandando para sua família, para seus amigos, irmãos que precisam de ouvir uma palavra de Deus, um testemunho de Deus, que vai aguçar a sua fé. Então, eu já quero que você pegue o seu telefone, ligue, mande mensagem, porque daqui a pouquinho, nós vamos esperar mais uns minutos e daqui a pouquinho nós já vamos passar para a missionária. Deus abençoe a irmã Lúcia Pereira, Deus abençoe. Muitos irmãos aqui para a glória de Deus conosco, os irmãos aí do YouTube. Já temos alguns irmãos também, glória a Deus. E que Deus venha te abençoar poderosamente. Eu quero ler o tema para nós orarmos. E você é missionário. Você é missionária. Você vai convidar mais 10, mais 20 para vir para essa live. Porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser mudada. Porque, irmãos, o testemunho de fé, de pessoas que lutaram, de pessoas que venceram, traz vida pra gente. E talvez a pessoa recebe um diagnóstico, Johnny Michele, Deus abençoe, Cláudio Monteiro, Deus abençoe. Talvez a pessoa recebe um diagnóstico e acha que está recebendo uma sentença de morte. E não é uma sentença de morte, pelo contrário. É vida, porque você vai saber valorizar a sua vida depois que você passar pela prova. O negócio é como que eu vou viver depois que eu passar pela prova. E quando eu recebo a notícia, como que eu vou encarar aquela notícia? Eu vou acreditar que Deus é poderoso, que Deus trabalha, que Deus faz, ou vou me entregar? Então, daqui a pouquinho, a missionária Alexandra vai estar conosco já. Ela já está aqui no estúdio. E ela vai estar contando a experiência de vida dela. Por isso que eu estou dando um tempo, muitos irmãos ainda não chegaram, né, do trabalho. E já já a missionária Alexandra vai estar contando da experiência dela. Hoje curada, para a glória de Deus. 14 anos, recebeu a cura, porque o Senhor trabalhou. Deus abençoe os irmãos aí do Centro Automotivo Pernambuco. Mauricéia, Deus abençoe. Elizabeth Pereira, Deus abençoe. E eu já quero cumprimentar os irmãos agora, porque já tem bastante irmãos. Quero cumprimentar os irmãos aí dos Estados Unidos, que Deus venha abençoar os irmãos. Os irmãos aí do Canadá, já tem irmãos conosco também, Deus abençoe. Os irmãos aí da Inglaterra, os irmãos de Portugal. Que Deus venha visitar a tua casa, a tua família. Os irmãos aí da Itália, os irmãos da Bahia, sempre estão conosco. Os irmãos da Rondônia, sinta abraçados pelo Senhor. Os irmãos de Goiás, que Deus venha visitar cada um de vocês. Os irmãos de São Paulo, São José dos Campos, os irmãos do Espírito Santo, os irmãos aí da Serra, de Aracruz, que Deus venha abençoar. Todos os irmãos aí do Rio de Janeiro, a missionária, que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Já temos muitos irmãos conosco aqui, todos os irmãos da Europa, todos os irmãos aí de BH, de Sabará, né? Os irmãos sempre presentes conosco, toda a região metropolitana aí de Belo Horizonte, sinta abraçados pelo Senhor. Todos os irmãos aqui do Vale do Aço, aonde chegar esta live, que Deus venha visitar você, que Deus venha te abençoar, que Deus venha entregar para você a vitória. Hoje nós vamos ficar no Instagram e também no YouTube, porque é um tema importante esse mês, né? É o mês do Outubro Rosa e nós vamos estar falando aqui algumas coisas. De repente a gente não consegue deixar no Instagram, só no YouTube. Tem uns que não tem facilidade para poder, né, estar vendo. Então nós vamos deixar registrado tanto no YouTube quanto no Instagram no dia de hoje. Deus abençoe a Adriana Franca e vocês já vão convidando. Samila, Deus abençoe. Eu estou esperando você, missionário, você, missionária. Os irmãos de Timóteo também, Deus abençoe. Os irmãos de Matipó,
né? Que Deus venha visitar os irmãos aí de Matipó, São Joaquim de Matipó. Sejam todos abraçados pelo Senhor. Todas as cidades, irmãos. Irmã, você esqueceu, alguém falou assim, irmã, você não falou o meu nome, porque às vezes passa rápido, não dá para me falar o nome e não dá para me falar o lugar. Mas vocês sabem o carinho que eu tenho por todos vocês e todos sejam abençoados pelo Senhor. Já tem irmãos que já colocam até a bandeirinha do país, da onde está. Deus abençoe a Fátima, em nome de Jesus. Então vocês já compartilhem, pega esse link, fala assim, a missionária Denise já está, né, na live, já está ao vivo com a equipe e venham todos para cá, porque eu sei que Deus irá falar conosco. Quero tomar para nossa meditação, né, o tema da nossa campanha. Hebreus 11, verso 4. Pela fé. Pela fé. Tudo para mim conquistar pela fé. Fé é aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou podendo pegar, mas eu acredito que vai acontecer, porque quem vai fazer acontecer é o Senhor. O Wallace Santos, Deus abençoe. Porque quando eu tenho fé, eu acredito que Deus trabalha. Não no físico somente, mas Ele libera fontes superiores e libera fontes inferiores. Deus trabalha na área que onde eu penso que nem pode chegar, Deus chega. Por quê? Ele faz, Ele ordena. Isso aí, os irmãos estão colocando, já compartilhei, isso mesmo. Então já vai chamando a tua família. Pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão passando pela provação. Chamem todos para estar conosco hoje. Nós estamos no Outubro Rosa e vamos falar como o Senhor é o Deus que cuida daquele que nele confia e acredita. Fé, pela fé. Somos justificados pela fé. A fé traz vida, a fé traz cura. Já vai deixando o seu pedido de oração aí. A fé liberta, a fé transforma. Ninguém precisa acreditar, mas você tem que acreditar que naquilo que você está falando, alguém que você está pedindo que você não vê, mas você acredita que ele é vivo, que ele existe, que ele é poderoso, que ele tem poder, que ele opera, que ele faz e que ele trabalha. Aleluia! Então é esse Deus que desenfeitou a glória. Manda o filho dele no teu lugar. É esse Deus que está indo de encontro à tua casa, à tua família. É esse Deus que está indo de encontro ao teu lar. É esse Deus que está indo de encontro à tua necessidade. E está dizendo que vai dar tudo certo, porque Ele é bom. Estela Maria Araújo, Deus abençoe. Você vai compartilhando essa live, que eu tenho certeza, já vai convidando, porque nós vamos ouvir testemunho de uma missionária que passou pelo vale. Ela passou pela prova, mas o que ela teve? Fé. Para quê? Para acreditar que Deus estava com ela. E Deus está com você. Aleluia. Deus está com você. Deus está conosco. Deus é aquele que vai aonde eu não posso ir, mas Ele vai. Aleluia. Deus é aquele que faz o que você, o que eu não podemos fazer, mas Ele faz, Ele opera. Nesta hora eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Já tem umas dezenas, né? Algumas dezenas de irmãos conosco aqui, ó. Então eu já quero liberar. Os irmãos estão chegando do trabalho, já estão entrando. Eu já quero liberar sobre a sua vida portas abertas. Eu já quero liberar sobre a sua vida o milagre. Você vai viver o extraordinário de Deus, porque quem vai fazer o extraordinário na tua vida é o Senhor. Eu disse para as meninas, para nós virmos, né, a caráter. Nós estamos aqui, alguns de nós com a blusinha rosa, representando que é o mês do Outubro Rosa. E o Senhor, Ele vai falar com você. Você que está aí no YouTube, feche os teus olhos. Você que está aí no Instagram, nós aqui vamos orar, porque cremos num Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. 11, o versículo 1. Eu não estou vendo, mas eu acredito que vai dar certo. Não chegou na minha mão, mas já deu certo. E eu profetizo
esta semana eu viverei um grande milagre. Você que já está aí, você que vai ver essa live depois, profetiza. É chamar a existência. Nós estamos aqui no estúdio com a mão levantada. E eu quero que você também na sua casa, você que está no seu carro, você que vê um pouquinho a live e volta, que está aí no teu trabalho, acredite no nome de Jesus. Você vai viver um grande milagre esta semana. Você vai viver o extraordinário de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai te visitar. Deus vai aguçar a sua fé. Deus vai trabalhar no teu emocional. Deus vai trabalhar na tua mente. Deus já está trabalhando. E testemunhos, irmãos, nos coloca mais vivos. Vivos como assim, missionária? Diante do poder de Deus. Nós servimos um Deus grandão. Um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que age, um Deus que move. Deus abençoa a Kedma. Um Deus que vai além. E já nós vamos orar. E eu espero mais uns 5 minutos para nós já passarmos para a missionária Alexandra. Porque eu sei que o Senhor vai falar conosco. O Senhor é bom. O Senhor é grande. Vamos orar? E já nós já vamos passar para a missionária Alexandra. E ela vai contar o que ela passou. Como Deus cuidou dela. 14 anos curada. Porque Jesus cuidou. Mas foi fácil? Não. Mas ela entendeu que é o tema que nós estamos. A fé fez ela viver o extraordinário de Deus. E hoje ela está sendo referência na vida de pessoas. Porque é assim que acontece. A gente fala assim, ó. Ela venceu, eu também vou vencer, porque é fé. E quando nós espelhamos em coisas boas, nós vivemos com a nossa fé alicerçada em Deus. Porque nos dá força para nós galgarmos, para nós caminharmos, para nós acreditarmos que na nossa vida também vai dar certo. A sua fé funciona quando você confia e acredita em Deus. Você acredita? Eu acredito. Nós acreditamos no poder da palavra. E é o poder da palavra. Fé. 2 letras. Fé. Confiança. Fé. Esperança. Fé. Força. Isso vai te fazer ficar de pé. Vamos orar? Deus abençoe a Ivone. Muitos irmãos já conosco aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Crendo no poder do Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que trabalha, Deus, que a tua graça, que o teu poder venha a ser manifesto sobre a nossa vida e que o Senhor vai manifestar mais uma vez, por misericórdia, a tua presença aqui nas nossas vidas através desse estúdio, dessa live. Deus, visita o meu lar, visita o lar da missionária Alexandra, que já vai entregar aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Deus, visita, Senhor, o lar da missionária Valquíria, o lar da missionária Rosilene. Deus, visita o lar de cada irmão, cada irmã que vai ver essa live, que já está vendo essa live. Que a fé possa ser aguçada, que a fé possa ser alicerçada cada dia no Senhor. Que o Senhor venha tirar todo medo, que o Senhor venha tirar toda insegurança, que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda batalha. O Senhor agora leva cativo cada mente, Senhor. Que possamos ter a mente no Senhor e para o Senhor. Que o Senhor repreende toda a força das trevas. Aquele que está enfermo nesta hora, que está sentindo uma dor, possa ser tocado agora, possa ser curado, Pai. Porque quando eu estava apresentando esse trabalho na madrugada, o Senhor falou que através dessa live, nesse dia de hoje, pessoas iam ser curadas através do testemunho. O Senhor me mostrava mão grande, a mão poderosa entrando nos lares, passando na cabeça, repreendendo a opressão, repreendendo o medo. O Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus que trabalha. Deus, eu estou sentindo a tua graça aqui. E Deus, em nome de Jesus agora, neutraliza com toda a obra das trevas. Neutraliza toda a opressão, neutraliza toda a inveja, neutraliza toda a fúria, neutraliza toda a má vontade contra as
nossas vidas, contra as nossas famílias. Blinda os nossos lares, Senhor. Porque estamos aqui com um propósito: que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que nós diminuamos e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus, que o Senhor venha dominar cada lar agora, Senhor, com a tua graça, com a tua presença, porque nesta hora a palavra de ordem já está sendo direcionada a cada lar, cada irmão que está compartilhando esta live, cada irmão que vai compartilhar essa live depois. Deus, que venham ser tocados pelo Senhor, que pessoas, Senhor, possa ver essa live e sentir a fé renovada e confiante, que pela fé tudo tem jeito, porque o Senhor é um Deus que continua fazendo. O Senhor operou no passado e o Senhor opera, Deus, ainda no presente, e continuará operando no futuro, porque o Senhor é onisciente. O Senhor tem a ciência e conhece a nossa mente. O Senhor é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares, e o Senhor é onipotente, o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. E nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Isto mesmo, Maikson, escreva. Irmãos, é tão bom quando a gente escreve, porque eu escrevendo, Deus, Ele está vendo. Mas quando eu escrevo, eu estou afirmando aquilo que para todo mundo vir, para as potestades ver, quem está ao derredor ver, que eu acredito que viverei o extraordinário de Deus. Então o inimigo, ele fica ao derredor, porque ao nosso redor está o exército do Senhor nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos dando vitória. Mas nós também sabemos que pelo poder da palavra do Senhor, nós vamos conquistar o extraordinário de Deus. E quando eu escrevo, eu estou dizendo assim: não adianta, inimigo, é pela fé. Não adianta, Satanás, não adianta, eu escrevo para todo mundo ver. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Então você que tem fé, escreva aí: eu vou viver. Você vai viver, porque Deus está movendo. Deus está trabalhando. Já temos muitos irmãos conosco, para a glória de Deus. Você que está aí no YouTube, você que está aqui no Instagram, né? Hoje nós vamos, como eu disse no início, que Jesus vem te abraçar. Deus abençoe. Raquel, Stephanie, muitos irmãos conosco. E hoje nós vamos gravar nos dois, porque é um tema que aborda no geral. E vocês estão vendo que eu estou aqui de rosa, e o Outubro Rosa, ele representa vida, representa mudança de vida, representa eu me amo, eu cuido de mim. E eu estou aqui com a missionária Alexandra. A paz do Senhor, missionária Alexandra. Paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra, né? A paz do Senhor a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês, as minhas amigas e irmãs. De saber que quando eu passei o que eu passei, vocês estavam comigo. Isso para mim não tem preço, não tem, né? É imensurável aquilo que o Senhor faz. E eu só tenho a agradecer, porque quando o Senhor fez o que Ele fez por mim, uma das coisas que eu disse a Ele, eu nunca mais esqueci: aonde eu fosse, a oportunidade que eu tivesse, eu iria contar aquilo que Ele fez e faz, porque Ele é bom. Então, missionária, eu já vou passar direto para ela. Ela vai contar. Quem é a irmã Alexandra? Quem é a missionária Alexandra? Por quê? Que você vai perguntar aí: mas irmã, por que às vezes nós confiamos, acreditamos e o mal, ele vem até nós? Aí eu vou responder para você: porque o Senhor, Ele não dá luta além das forças de ninguém. Ele conhece o que você suporta, Ele conhece o que eu suporto, e Ele tem o domínio das nossas vidas na mão. E quando eu acredito que Ele pode fazer, Ele faz. Nós vamos agora passar para a missionária Alexandra, e a gente vai interagindo, e ela vai
falar um pouco da história dela, quem é a missionária Alexandra. E ela foi curada, para a glória de Deus, 14 anos de cura. Ela está curada de um câncer de mama. Irmã Alexandra, fale sobre você. Quem é você? A irmã Alexandra é casada com Wesley. Eu tenho 51 anos de idade hoje, para a glória do Senhor. Casada com Wesley, mãe da Esther e mãe do Victor. Eu moro aqui no bairro Lipinho. Já congreguei por 15 anos ali na Assembleia, juntamente com os irmãos. Hoje tem 2 anos que eu fui para o Ministério da Betânia, ali pertinho de todo mundo. Mas continuo sendo irmãos, continuamos sendo irmãos em Cristo. E trabalho, né? Tenho o dia a dia como todo mundo. Sou uma pessoa comum, irmãos. Mas fui alcançado pela graça, né? Nós somos alcançados pela graça todos os dias da nossa vida. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a minha vida. E quando a misericórdia, eu falo assim, a misericórdia do Senhor alcançou a minha vida, ela alcançou a minha casa. Porque estendeu-se para a minha família, para os meus filhos, para o meu esposo. Mudou a nossa vida. E onde o Senhor chega, onde Jesus chega, tem mudança. E é maravilhoso isso, né? Porque as bênçãos do Senhor estendem a todos que estão perto. É verdade. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero que você agora, eu até pedi aqui, coloque a mão aí agora nessa enfermidade. Coloque a mão aí, porque eu quero ministrar, veio aqui no meu coração, e eu quero ministrar sobre a sua vida agora uma cura. Antes da irmã Alexandra continuar falando sobre ela, eu quero ministrar uma cura. Você que está sentindo uma dor aí agora, você que está sentindo aflição na alma, você que está com medo, você que está com dúvida, em nome de Jesus agora, seja curado agora, seja tocado agora, porque Deus me dá autoridade, uma palavra de ordem para liberar sobre a sua vida saúde emocional, saúde psicológica e cura. No nome de Jesus, toda dor, em nome de Jesus, todo mal, toda opressão que está tentando chegar na tua vida, no teu lar, todo medo, sai agora em nome de Jesus. Nós profetizamos portas abertas. Em nome de Jesus agora. Portas abertas. E toda a batalha do inferno já caiu por terra. Eu abro os meus olhos, estou com os olhos abertos e profetizo que o Senhor te visite agora. E todo medo, toda insegurança, todo pavor, todo síndrome do pânico seja repreendido agora. Que o Senhor venha levar cativa a tua mente. E que você venha ser curado e curada pelo poder do Senhor. Temos muitos irmãos por aqui, temos também no YouTube. E que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos lá, irmã Alexandra, agora eu vou passar para você, tá, missionária? Não vou interromper. Eu quero que você fale um pouquinho. O que essa doença, o câncer, o que é o câncer? Como chegou na tua vida? Como você recebeu essa notícia? E nós vamos nos falando. Deixa Deus te usar. Amém. O câncer, meus irmãos, não muito técnico para que todos consigam entender, são células, né, desreguladas, né, que tem dentro do nosso corpo que pode transformar-se em câncer. E espiritualmente falando também, às vezes muita dificuldade de vida, às vezes também muita a falta de perdão, né, uma dificuldade familiar. Eu tive todos esses tipos de situações dentro da minha casa. Quando eu falo minha casa, o local onde eu nasci. Então tive muitas dificuldades, né, quando criança, adolescência, até a juventude. E o câncer nada mais é que, espiritualmente falando, uma doença de alma, né? E atinge o nosso físico, né? Nos traz dor. E, na verdade, era um dia comum para mim. Em 2011, um dia comum é que eu fui trabalhar. Deixei os meus filhos em casa com a minha mãe. Meu esposo trabalhava fora, em João Monlevade, e eu fui trabalhar.
Na época eu estava recém-formada no meu curso técnico, muito feliz porque tinha conseguido uma vaga ali no hospital, na época Vital Brasil. E assim, do jeitinho que o Senhor falou comigo quando eu estava estudando, que me colocaria dentro do centro cirúrgico, e eu jamais imaginaria o porquê, mas estava feliz e realmente foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim, um centro cirúrgico, e eu estava lá. E era meu primeiro plantão. Mas antes disso acontecer, né? Antes de eu chegar nessa situação, eu trabalhava numa clínica de diagnóstico por imagem. Isso então foi em 2009. Em 2009 eu trabalhava nessa clínica e eu resolvi um dia assistir um pedacinho da televisão porque estava falando no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde falando, alertando as mulheres sobre câncer, sobre a prevenção, sobre o autoexame. Eu achei muito interessante porque falava assim, as mulheres acima de 35 anos, elas devem se autoexaminar. E nessa época não era muito comum ouvir se falar. Isso, né? Sim, é necessário que a gente se conheça, é necessário que a gente conheça o corpo, porque o nosso corpo, ele dá sinais. Ele dá sinais, né? Ele dá sinais, ele dá caroços, ele aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, né? Tem vermelhidão, então o nosso corpo dá sinais da ferida. Então são sinais que o nosso corpo pedindo socorro. Então a gente tem que estar atento com isso, é um cuidado. E eu fui e resolvi fazer. Pensei assim, por que não? Meus filhos eram pequenos, e falei assim, vou fazer. E, na verdade, eu fiz de curiosidade. E por curiosidade, né, naquele autoexame ali, eu descobri um carocinho, né, no meu lado axilar esquerdo. E no outro dia eu fui trabalhar, mas achei assim estranho. Até então não fiquei assim achando diferente e tudo, né, por não ter o hábito de fazer isso e fui trabalhar e uma colega de trabalho, eu comentei com ela assim, olha, eu achei um carocinho ontem, que eu tava fazendo meu autoexame. E a primeira resposta que eu ouvi foi, quem procura, acha. E as pessoas têm mania de falar isso, sim, né? Não só isso que eu ouvi, mas porque a primeira coisa... Pra não cuidar, porque uns falam assim, não adianta ficar procurando, porque se procurar quem vai procura, acha. Não é nada disso. São ditados populares, né? Na verdade, ditados populares e ditados que nos deixam, nos travam. Você acabou de orar aqui, né? Acabamos de orar no início, aqui para o Senhor destravar, né? Isso mente, né? A visão. Tem pessoas hoje que têm visão presa. E você acha que não é o medo? Que as pessoas falam, se eu mexer, que o medo trava, né? Medo da descoberta, né? E é verdade, não é fácil. Mas a gente já sabe hoje, pelo Ministério da Saúde, que 95% de câncer de mama hoje tem cura. Tem. Não é verdade? Ele descoberto inicialmente. E isso aqui falando, né? Da inteligência que o Senhor deu aos homens, os médicos que estão aqui para nos auxiliar. Sim. Eu falo isso, a gente fala porque a inteligência ela vem do Senhor. A sabedoria, a Bíblia fala que tudo que a gente precisa pede quem? A Ele, que Ele tem para nos dar. É verdade. Então são pessoas que estão aqui e até para que testifique o nome do Senhor, né? Através da nossa vida, que eles vão vendo isso, né? E isso acontece com vários servos do Senhor. Com várias pessoas que estão passando por processos difíceis, né? Seja quais for, não é verdade? Porque as pessoas, nossa, mas você tem tanta fé? Porque nós hoje estamos falando de fé, que a fé é o que opera milagre. A fé não é palpável. Ela é crescida, ela cresce. A fé, ela é movida por nossos sentimentos e pensamentos, daquilo que nós queremos e cremos, né? Então, o que acontece? Eu deixei aquilo passar. E ficaram-se 2 anos até eu chegar no hospital, conseguir esse emprego e estar lá. Só que dentro disso, debaixo do meu braço, nasceu uma gordurinha. E aquilo ficou me incomodando e meu esposo falava, você precisa de olhar, isso tá estranho. E como a gente às vezes, o medo, vamos falar de novo, do medo, né? O medo de cirurgia, o medo, será? O que tá acontecendo? Isso deve ser uma gordurinha, eu vou tirar, né? Agora eu vou tirar. E medo de dar um atestado também, a gente às vezes se preocupa muito no local de trabalho, né? Não que não deva preocupar, a gente tem responsabilidades, mas tem hora que é hora de parar, não é verdade? E muitas vezes a gente para por determinação do Senhor. E foi assim com a minha vida. Então, quando eu tirei,
Quando o médico tirou, me deu 15 dias de atestado, eu já assustei, porque eu só tinha 5 meses de trabalho. E quando eu retornei, o resultado já estava lá. E eu me lembro direitinho. Foi num sábado. O meu plantão seria sábado e domingo. E eu fui nesse sábado, meu esposo estava em casa, tinha chegado na sexta-feira à noite em casa. E quando eu cheguei, eu me lembro que eu peguei um envelope e eu mesma abri. Muito tecnicamente, porque é muito técnico, né? Todo o laudo. Mas deu para entender que tinha ali alguma coisa errada. E eu vi carcinoma, e eu não me esqueço dessa palavra. Indutor invasivo. E eu já fiquei assim, não, isso aí já é um câncer. E eu me lembro que eu encontrei uma colega de trabalho, a nossa querida amiga Robenice. Encontrei a Robenice e ela estava parada na parede e eu mostrei para ela, ela olhou assim para mim e falou assim, o doutor tá ali. Na época, nosso querido doutor Demir. E eu olhei para ela e falou, vai lá, conversa com ele. E, né, gente, a gente sabe que tem conduta médica. Existe conduta dos profissionais. Ele não era um oncologista, ele não era o profissional adequado para falar comigo, você tem um câncer, isso é um câncer. Mas, diante da reação dele, eu arrisquei, aí abri o laudo de frente para ele numa mesa. Ele só olhou pro laudo, assustou, e quando ele assustou eu percebi, tem algo errado. Ele só falou assim, Alexandre, é você? Aí eu disse, sou eu mesma. Ele falou assim, minha filha, segunda-feira você procura o médico. E eu entendi. E foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Foi o dia que eu mais chorei. Eu me lembro que era mais ou menos 9h30 da manhã. E eu iria largar o plantão 19 horas. Meu filho tinha uma apresentação na escola. Ele era novinho, ele tinha só 7 anos. E nós iríamos nessa apresentação. E eu me lembro que eu chorei tanto que quando o meu marido colocou a Esté para conversar comigo e ninguém sabia de nada, isso era mais ou menos 3 horas da tarde, eu ouvi a voz dela. Era como se eu estivesse em outro mundo. Porque naquele dia abriu tudo para mim. Quando eu falo abrir tudo para mim, é a sentença. Você falou sobre sentença de morte. E não é brincadeira. Hoje eu tô aqui falando assim, mas eu ainda, todas as vezes que eu falo, eu sinto aquilo que eu passei. Porque é permissão do Senhor. A gente tem que lembrar de onde vem. E você teve 2 palavras que te ficou de pé. Fé. Porque se você não tivesse fé, nem o tratamento você ia conseguir passar. Era o que eu tinha. Eu não tinha mais nada. Porque quando eu ouvi a voz da minha filha no telefone me falando, mamãe, e eu me lembro que eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? E sabe de uma coisa? A gente tem que aprender a confiar no Senhor. É verdade. Porque é fácil falar, eu confio no Senhor, né? A gente fala, não que a gente não confie, mas a gente só passa a confiar, a ter certeza do que é e de confiar é quando a noite chega pra gente, porque o dia mau chega pra todos. Hoje eu falo pros meus filhos, o dia mau ninguém escapa dele. Cada um de nós tem ou vai passar ainda por um dia mau. Nós estamos num mundo que isso vai acontecer. Ah, tá desejando, irmã? Não é. No mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo, teremos aflição. Tem de bom ânimo, vamos com fé, vamos romper, não é mesmo? Vamos romper em fé para que a gente possa alcançar o quê? A paz, a salvação, todos os dias da nossa vida, né? Porque que um dia isso é passagem, isso vai passar. E o que é importante, aquilo que vamos deixar o quê? Nosso legado, a semente, não é verdade? Um dia poderemos não estar aqui, mas vai ficar tudo que nós plantamos. Às vezes nós não vamos colher, mas deixaremos pessoas aqui que vão colher e vão lembrar. É aquilo, né? É o que os nossos antigos antepassados fizeram, né? Que hoje nós relembramos o que Paulo fez, não é verdade? O que João fez e Pedro, todos os nossos irmãos fizeram. E diante disso tudo, sabe? Eu só tinha ele. Eu não tinha mais ninguém, porque eu vi que a gente não tem nada se não tivermos ele.
Mas dentro de você, você imaginaria assim, você sabia, você conhecia Jesus, trabalhava para Jesus, mas dentro de você, o que mais te tocou assim de você falar? Eu vou viver. O que mais me tocou é lembrar dos meus filhos, tá, irmã? Irmãs, o que mais me doeu foi lembrar, tipo, meu Deus, e não vou estar aqui no casamento da minha Esther? Não vou ver meu filho virar um homem? Eu vou ser sincera, o que mais me doeu foi isso. E eu pensar, poxa, eu não vou vê-los mais crescer, não vou estar aqui. E os meus netos? Não é verdade? É isso que mais mexeu, de saber que eles poderiam estar órfãos, né? E a vida, sabe, a gente sofre aqui. Aqui é um lugar que a gente peregrina, mas a gente ainda encontra amor, né? Quando nós temos nossa casa, que é o aconchego do nosso lar, não é verdade? A gente já fez tanta campanha, ora tanto para o nosso lar, não é verdade? E o Senhor tem guardado. A gente tem um lugar de refúgio, é a nossa família, é a nossa casa. Aí você lutou, então você falou, eu vou fazer o tratamento porque eu já estou curada e eu vou vencer porque eu preciso ver os meus filhos, eu preciso entregar os meus filhos. Eu decidi isso no sábado. No sábado, meu esposo foi me buscar e eu pensei, depois da apresentação do nosso filho, eu vou conversar com ele primeiro. E fui, e ele falou, tá tudo bem. E eu me esforcei do jeito que podia para deixar nosso filho apresentar na escola, assistimos e conversei com ele. E ele tomou um susto e falou, e agora? Eu falei, e agora eu vou me tratar. E agora eu vou cuidar. E isso era no sábado e eu tinha um outro plantão no domingo. Eu fui fazer esse plantão. E você falou sobre sentença de morte, né? E eu ouvi mais uma vez. Eu ouvi diferente. Isso foi foi uma... Sabe? Isso foi... Eu falei, meu Deus, um divisor de águas. Porque a pessoa me falou, pegou uma caixa de ferramentas, sabe? De cirúrgicas. E falou comigo, o que você está fazendo aqui? Isso é uma sentença de morte. E você está aqui ainda? E eu me lembro que eu olhei para ele, isso é uma sentença de morte. Mas eu creio que aí um dia a fé. Pode ser vida. Eita. Foi aquele, eu creio que isso pode ser transformado. Aí ele balançou a cabeça, mas eu sei que foi um ato de desespero dele, um colega de trabalho. Então, assim, para vocês verem, pra gente saber que a situação não é fácil. E às vezes também, Denise e meninas, às vezes tem situação que vem pra nossa vida e nem é pra nos atingir, mas às vezes é para trabalhar com todo o redor que você vive. Porque de tudo que eu passei ao meu redor, eu vi o trabalhar do Senhor. Isso foi muito importante. O Senhor não trabalha com uma pessoa. Ele trabalha com várias, com muitas. Ele tem os seus meios de trabalhar e ele sabe, como a Denise falou aqui, de que forma a pessoa vai suportar, né? Não estou falando que eu sou forte. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Mas eu estou falando que eu nunca fui uma mulher covarde. E você profetizou, porque eu me lembro que eu acompanhei, eu estou curada, então eu vou caminhar para a casa do Senhor, vou fazer o que o Senhor quer. E eu me lembro bem, porque você ia tomar, né, fazer o seu tratamento, porque Deus falou, vai fazer, como Deus falou comigo, vai passar tudo. Mas você de pé, eu via você chegando na porta daquela igreja igual uma guerreira. Onde você tirou essa força? Da esperança de vida. Amém. Porque uma das coisas que eu decidi também foi isso. Vou fazer você coisas... falou, quero viver. Coisas que eu não tenho tempo pra fazer. Falei assim, gente, Deus é Deus de mistério. Então vou fazer coisas que eu não tenho tempo para fazer, trabalhar, né? De segunda a sexta é cansativo, às vezes sábado, às vezes domingo, muito Natal, essas coisas. Que bom, a gente precisa mesmo. Mas aquele tempo Deus tinha me presenteado. Eu fui marchar com as irmãs, lembram disso? Eu me lembro que eu não participava de círculo de oração. Geralmente à tarde. E assim, para mim foi uma maravilha levar os meus filhos para a escola. Fazer comida deles, poder estar ali levando, fazer comida quentinha e levar. Então você acha que foi um meio que Deus parou você nesse tempo para isso? Sim, eu vou te parar, Tem hora né? que Deus nos para. Para.
eu vou te parar, né? Agora você vai me conhecer. Agora você vai me experimentar. Eu experimentei verdadeiramente a bondade de Deus. A minha oração com Deus, eu fiz uma oração que Ele mesmo me respondeu. Eu me lembro que no banco ali no Recanto Verde, perto da irmã Neném, eu estava orando e o Senhor falou comigo assim: você vai passar por tudo. Então me escuta, filha, eu não vou te privar de nada. Eu lembro que eu fiquei, sabe, sentindo, poxa, eu vou passar por tudo, que se era tudo, significa tudo, né? E realmente foi tudo, né? A começar pelas cirurgias. Eu comecei por 3 cirurgias, até a retirada total da mama radical. E depois fui para a químio, todas químio, as vermelhas e as brancas. Depois fiz as 25 rádio. E depois mais 10 anos de tamoxifeno. E ficou firme. Fiquei. Para a glória de Deus, não tive nenhuma alteração, sabe? Nos meus exames. Eu fiquei muito grata ao Senhor. As minhas orações, Valquíria, muitas vezes as pessoas chegavam perto de mim: Alexandra, ora por mim, assim. Aí eu falei assim, meu Deus, aí eu lembro que eu falei, meu Deus, como assim que eu tô precisando de orar? Eu lembro que isso foi meu primeiro pensamento. Eu tô precisando de oração, eu tô com câncer. As pessoas chegavam mesmo pedindo. Me lembro dos irmãos de Timóteo, sabe, de situações assim tão adversas das pessoas. Comecei a anotar num caderno, não me esqueça dessa folha. Eu fiz anotações dos nomes, eu comecei a anotar os nomes e assim, alguma coisa referente ao pedido, né? Então eu lembro que me deu uma folha a outra. Aí quando eu ia orar, eu falava tudo aquilo, né? Todos os nomes especificava. E quando eu terminava, eu já estava bem cansada. E para mim eu só agradecia. Eu me lembro que eu orava para meus filhos e não pedia nada. E é uma coisa muito interessante. Quando você doa para alguém, você tá ali doando e o Senhor tá trabalhando para você. É verdade. Isso foi na minha vida, você falando sobre as minhas orações. É claro que eu tive períodos de medo, sabe? Sozinha, no meio da noite. Eu tive sim, né? Não foi uma coisa assim, foi uma coisa trabalhada mesmo. Porque a fé, ela é trabalhada todo momento. Na verdade, a vizinha... E a fé representou tudo para você. O medo representou, porque era aquilo que eu não conseguia ver, mas eu queria tanto. Eu cria tanto porque eu sempre falava, eu creio que o Senhor pode, se o Senhor quiser. E às vezes tinha alguns períodos que ficavam difíceis, porque eu via situações de pessoas que eu conhecia, parecida com a minha. E infelizmente essas pessoas não estão aqui. E elas tinham também 2 filhos, como eu tinha meus 2 filhos na idade de 4 e 7 anos. E eu não era melhor do que elas, nunca fui. E de repente elas não estavam mais aqui. E isso mexia comigo. Eu pensava, meu Deus, será que a minha hora vai chegar? E um dia, que foi o dia da minha cirurgia radical, essa cirurgia demorava mais ou menos 3 horas. Eu tinha então a médica já me estava me preparando para ela e eu não tive temor nenhum para passar nenhum tipo de cirurgia. Mas esse dia, sabe? Ele ficou marcado na minha memória, porque eu queria muito estar aqui. Eu queria muito ver meus filhos crescendo, como hoje eles já estão adultos, né? Eu ainda quero ver eles casados. É isso que era o meu sonho, um sonho comum que talvez eu não poderia ter. E eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu estava de jejum por causa da cirurgia. A cirurgia iria acontecer 1h da tarde. E meio-dia eu tinha que estar no hospital. E eu me lembro que esse dia eu dobrei o meu joelho na minha cama ali, na cabeceira da minha cama. Eu dobrei meu joelho, tranquei a porta. E eu fiz essa oração que eu nunca mais me esqueci. Falei, Senhor, olha, eu estou aqui. O Senhor conhece o desejo do meu coração, conhece a minha vida, a minha alma. Hoje a Alexandra agora quer viver. Eu lembro que... Porque a gente não precisa de ficar tentando inventar coisas, mas a gente precisa de falar aquilo que está sentindo. E eu falei, hoje a Alexandra quer viver, a Alexandra quer ver os meus filhos, eu quero ver. Olha o que eu falei. Eu falei assim,
Mas eu sei que se hoje eu não acordar, eu não vou me lembrar disso agora. Porque eu vou ver seu rosto. Então foi isso que me fez descansar em meio a uma situação tão terrível de medo, né? De incerteza, de muitas emoções misturadas ao mesmo tempo ali, né? Foi travado isso pra mim. Eu tinha que me entregar. Eu precisava de fazer essa oração. Eu falei assim, eu sei que eu não vou conseguir. Eu não vou ver, eu não vou sentir mais esse sentimento aqui de querer ficar, porque eu vou ver o seu rosto. E o Senhor não precisa de mim para cuidar dos meus? Isso foi uma entrega. O Senhor não precisa de mim para cuidar Então, deles. quando a gente entrega, a fé, ela é, como eu falo, aguçada, porque a fé, ela traz confiança total no Pai. É como se você estivesse falando assim, eu tenho fé que vou deitar nessa mesa aqui de cirurgia, mas se tu quiseres, se tu quiseres, tu me traz a vida. Porque a gente tem que aprender a descansar em meio à tribulação. É muito difícil descansar, mas não é impossível. E eu me lembro que eu orei dessa forma e falei assim, mas se eu acordar, eu sei que um propósito o Senhor tem na minha vida. E a primeira coisa, irmãs, eu me lembro, né, que eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei aquela luz bem forte nos meus olhos. A primeira coisa que eu lembrei foi de quê? Deus tem um propósito na minha vida. Então, isso para mim, eu agarrei aquilo e descansei. O que eu fui continuar fazendo? Marchando, como diz a Denise, né, Denise? Nós não somos soldados. Foi marchar. E o que é descansar para você? Descansar, para mim, é esquecer daquilo que me faz sofrer. Ou que tenta me parar. Descansar, para mim, é saber que, mesmo ferida ali, eu consigo andar. Eu não vou ficar parada, eu vou andar. Porque com aquela ferida ali, enquanto eu estou andando, Deus está movimentando. Glória a Deus. Não é verdade? O descansar não significa cruzar braços. Muito pelo contrário. O descansar é muito pelo contrário, é fazer algo. É fazer algo que me aguce a fé, que aumente ela, né? É ir de encontro naquilo que eu creio. E todos os dias, até hoje, eu faço isso. Todos os dias. Aí você falou, vou trabalhar para o Senhor. Vou trabalhar, vou dedicar. É o tempo que eu tenho, meu tempo de INSS vai ser isso, né? E o Senhor proveu. O Senhor me surpreendeu. De todas as formas, o Senhor me surpreendeu. Financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, com os meus filhos, meu esposo. Deus trabalhou de tudo. Porque você, com a sua fé, você acreditou. Eu acordei, eu estou vivo. Então, enquanto eu estou trabalhando para Ele, Ele vai trabalhar para mim, porque Ele está dizendo, eu vou viver, eu vou passar o processo que Ele avisou, Ele vai passar comigo. E eu sou testemunha dos milagres que você viveu, das provisões. Fala um pouco das provisões de Deus na sua vida, em todas as áreas. As provisões de Deus, elas foram tremendas. Eu costumo falar aqui que saudades, né? Saudades, a gente tem saudades de... Não que eu não esteja vivendo esse hoje, porque o que a gente vive hoje é aquilo que o Senhor, né? Todos os dias está fazendo pra gente. Mas eu me lembro de uma situação bem adversa. E eu vou falar agora do material. Porque do espiritual, o Senhor em todo o tempo, e do material também. Eu me lembro de uma vez que uma coordenadora lá do hospital me ligou. Nessa vez eu estava fazendo almoço e me ligou. E antes disso, de eu fazer o almoço, eu já tinha um dia que eu tinha ido na caixa, recebi meu pagamento, né? Era um salário mínimo porque era o que eu tinha. Meu esposo, na verdade, saiu do emprego dele na época, vocês lembram disso? Ele estava trabalhando fora para ficar me ajudando, né? As idas e vindas, consultas, e tá perto também, porque até pro psicológico, né? E foi isso que nós decidimos. Então, nós tínhamos um salário mínimo para pagar as nossas contas, 2 crianças pequenas, e graças a Deus não pagávamos aluguel, mas, né, era o que nós tínhamos ali, e o Senhor fez maravilhas. E eu me lembro que dentro do nosso orçamento ficou uma conta de luz.
Falei assim, não, eu vou juntar essa, eu vou pagar o mês que vem. Eu me lembro disso perfeitamente. E ela me ligou. Aí deu umas 2 horas depois, ela me ligou. Tudo bem, como é que você está? E os meninos, tá tudo bem? Vocês estão precisando? Eu digo, não, tá tudo bem. Aí ela foi repetir, Alexandra, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, Alexandra, você está precisando de alguma coisa? Aí eu lembrei e falei assim, olha, eu estou, na verdade, eu precisava de pagar uma conta de luz, mas tá tudo bem, eu posso pagar ela mês que vem. Fica tranquila. Ela falou assim, tá, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu te ligo. Eu me lembro que deu 16 horas, ela falou assim, Alexandra, vem aqui. Você tem condições de vir com o carro? E eu me lembro, eu não tinha um carro, meu esposo tinha uma moto. E eu fui num Corsa, que hoje esse Corsa é meu, que era do meu irmão. E eu fui nesse Corsa pra lá. Meu irmão me deu foi comigo dirigindo o Corsa. E eu lembro que ela foi e falou assim, seu carro tá aí, entra com ele aqui dentro. Eu me lembro que era mais ou menos umas 10 cestas básicas, irmãos. Mas era tanta coisa, mas não era uma cesta básica assim, mas era básica não, e isso tinha as guloseimas das crianças, sabe? Eu me lembro que depois eu dividi. Provisão. Eu dividi, sabe? Eu dividi aquilo, aquilo tudo, eu dividi e lá em casa e aquilo rendia, sabe? E ela me entregou um envelope e eu fiquei sabendo de uma história. Como eu trabalhava no centro cirúrgico, né? Conhecia muitos médicos, os meus colegas. Ela chegou e falou assim, olha, pessoal, eu liguei para Alexandra e ela demorou a me falar que ela estava precisando de pagar uma conta de luz. Aí diz que foram pessoas tirando do bolso. Sabe, assim, eu me lembro que, eu nem me lembro quanto que era o salário mínimo, mas eu me lembro que chegou na minha conta R$ 1.700. Eu paguei, na época, isso mesmo, eu paguei documento da moto, sabe? Comprei algumas coisas para os meninos que precisava, poupei mais um pouco. E assim, sabe, cuidei da minha alimentação melhor. Então, assim, isso tudo demonstra o cuidado de Deus, sabe? E você teve fé? Eu vou agir na fé, porque Deus vai prover tudo para mim nesse tempo de escassez. Era escassez. Escassez, não, e tem uma coisa que eu gosto de lembrar, tem 3 coisas, na verdade. Essa segunda foi vocês, né? Eu gosto de falar, não tem problema falar que foi vocês são minhas irmãs, minhas amigas. Eu me lembro que também, eu pensei se amanhã é dia de pagamento, isso é uma outra determinada data. E eu gosto muito de uva, eu gosto muito de frutas. E eu me lembro que eu falei assim, inclusive eu tenho saudades da Marinete. Marinete, eu tava junto com vocês, a Nete. E eu me lembro que eu tava já inchada, porque eu tava fazendo as químio branca. Então, eu tava bem inchada e eu ficava muito lá em casa com os pés pra cima, por causa do inchaço das pernas. Doía muito, parecia que eu tinha uns 250 quilos. E eu me lembro que eu falei assim, amanhã eu vou comprar uva. Assim que eu receber, eu vou atravessar e vou ali naquele mercado, em frente à caixa, ali no centro. E vou comprar uva. Olha, só isso, gente, eu só pensei, sabe? Eu achei incrível, eu só pensei. Chega Denise e as irmãs. Alexandra, umas 5 horas da tarde, eu fui, né, no portão e tal. Quando eu olho, o que tinha na cesta? Porque eu me lembro que tinha carne. Eu me lembro que tinha carne, sabe? Mas a primeira coisa que meus olhos viram, falei, gente, o Deus. E eu não pedi, eu só pensei. Ele conhece os pensamentos. Então, assim, eu fico maravilhada de saber de um Deus que cuida, sabe? Viver as experiências com o Senhor é diferente de viver num mundo tribulado. Nós podemos ter pessoas que não creem do nosso lado. Podemos ter pessoas que né, da nossa família descrente e que te dá sentença e fala pra você e tem dó. Porque eu vi muitas pessoas me olhando com muita dó, né? Coitada, vai morrer. Né? Deus tá falando, eu tô preparando um futuro de paz. E eu olhava e mais interessante, o Senhor me permitia ter o discernimento de olhar e perceber. Ela tá mentindo, filha. Ela não acredita na sua cura. E eu ficava assim, Senhor, por que você tá falando isso comigo, né? Tipo assim, será que seria necessário eu ouvir? Ou eu entender que... Mas ela não tinha alguém fé, mas você tinha. Aí o Senhor falava, ela tá falando que você vai ser curada, mas ela não acredita.
E aquilo pensava, mas por que eu tô sentindo isso? E eu, às vezes, ficava questionando ao Senhor, pensava, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Às vezes alguém me abraçava e falava assim, Alexandra, Deus vai te curar. Aí o Senhor falava comigo, ela nem acredita nisto. Mas é porque, sabe, eu já estava tão crente daquilo que eu estava buscando, que ninguém podia tirar de mim Nada aquilo. podia abalar sua fé. Não, por causa Você disso. sabia, a fé a gente tem que acreditar. Você sabia, você falou assim, eu estou curada. Então o que vinha ao redor não ia te influenciar. Não vai me atingir, justamente porque eles vão ver, né, as pessoas. Por quê? Não vão ver, mas quando ver no sentido de que, olha lá, se Deus fez por ela, pode fazer por mim, né? Que testemunho, ele serve para isso, né? O testemunho serve para que outros vejam que se eu estiver passando aquela situação, Deus pode fazer, o Senhor pode fazer por mim. E os irmãos que estão ouvindo, as irmãs, é sentença de morte? Não é uma sentença de morte para quem crê, para quem tem fé, para aquele que está exercitando, né? É só um dia mal. É um dia mal, é um tempo, né, de separação. Vamos lá, calma, eu tô aqui. Cuida agora do seu organismo, que precisa de chegar no lugar. Cuido de você. E eu falo para todos que estão me ouvindo, não tenham medo de enfrentar, crendo que Jesus pode curar, crendo que Jesus pode e vai fazer o melhor. A ciência, quem ouvindo, fez, quem deu, foi Deus. Os médicos também foi Deus. Deus pode me curar no sobrenatural. Se Ele não quiser nem que eu passe, Ele não deixa. Mas Ele também me permite passar etapas para trabalhar na minha fé, para mim acreditar. Hoje eu preciso ter fé para alcançar, como aconteceu comigo. Esse dia de hoje. Amanhã eu preciso, para me viver cada dia sendo um dia novo com o Senhor. Para quê? Para minha fé ser aguçada e eu saber, eu vou ser exemplo na vida de outros. Então as pessoas acham, é morte. Não, pelo contrário. Deus é poderoso. Se Ele não me curar instantâneo, Ele vai usar a mão do médico, Ele vai usar a medicação certa e vai ser como uma coisa que eu disse, suplemento para o nosso organismo. Isso. E é processo. Chamo de processo, porque são processos. São processos, todo dia um diferente. E eles são necessários. E é para a nossa vida toda, seja ela espiritual, seja ela física. Mas pessoas assim que acham, eu vou morrer, eu já não vou viver, porque não tem. Então, assim, a doença em si, ela chama, precisa de olhar para o seu corpo e ver o que é que deu errado. O alto nível de estresse. Sim. O rancor. Fala um pouco para nós aí, Lacha. Rancor, falta de perdão, né? É aquela angústia. É o que prende a nossa alma. Então, assim, nada melhor, gente, nada melhor do que liberar, não deixar ficar. Eu falo com os meus filhos, eu sempre tô falando, vou falar com eles. Por quê deles? Porque é o que tá na minha casa, que tá ali, gente, não deixa ficar. Fez mal, a gente sente, a gente fica chateado, fica, né? Fica bravo, fica até com raiva, não é verdade? Que nós somos humanos, mas não deixa ficar, libera. Libera a pessoa e a gente. Libera a pessoa e libera a gente, né? Porque isso traz, como você falou, um nível de estresse altíssimo. Isso modifica os nossos hormônios. E aumenta o cortisol, que é o hormônio ruim. Isso, justamente esse é o pior de todos, cortisol, né? Vamos aumentar a serotonina? Vamos. Vamos fazer uma caminhada? Verdade? Fazer aquilo que traz prazer. Verdade? Vamos sentar na praça. Vamos sentar na praça, tomar um sorvete? Bacana. Isso traz o quê? Traz os hormônios, serotonina, aumenta o nível de hormônios bons. Faz uma atividade física, vamos, um lugar, um ambiente. Vamos tomar um café com as amigas? Vamos. Para combater o mal. Isso eu fiz. Aconselho a todos fazerem, eu continuo fazendo, sabe? A gente vive num momento de muito estresse, nível alto de estresse, no trabalho, o mundo, né? É exigente, é exigência também. Olha, precisar de parar, não para. Olhar para si primeiro. Vamos parar que tá aqui, tá bom. Já tá me prejudicando.
Já tá vindo sobre mim uma coisa, eu tô carregando mochila, eu tô carregando coisas que não deve, já tô sobrecarregada. Então tem que parar, um sinal que o corpo tá dando. Já chega. Tô sobrecarregada, não é assim, tem coisas que eu não preciso de carregar, né? Então vamos ver o que eu não preciso de carregar, o que não é meu, não é verdade? Porque às vezes a gente quer tomar responsabilidade de situações que não são nossas mais. Não tá na nossa mão, mas a gente tá ali, ó, tá ali. Às vezes a pessoa nem tá interessada. Na verdade, você tá ali, ó, carregando pra ela e ela não está nem interessada, mas a gente pegou pra carregar. Já fiz muito isso, tá, gente? Já fiz muito. Então, hoje eu já separo. Falei, não. Deixa a pessoa andar com as suas próprias pernas. Não, a gente dá uma vara, a gente ensina, ok? Pesca lá. Vai lá. Vem cá, é assim. Mas ficar ali, a gente acaba absorvendo coisas que não são nossas. Não é verdade? Pega luta que não é nossa. Né? Tem coisa que você pega com o irmão, com a irmã, você tá com eles ali. Eu já ouvi gente falar assim, mas fulano tem mais fé do que eu. Mas não é. A fé, eu tenho que fazer o quê? Exercitar. Todos os dias, né? A gente vê muita coisa ruim, muita notícia ruim. Eu, por exemplo, já nem assisto televisão mais, né? Às vezes alguma coisa na mídia, eu evito ver. Porque é muita, né? Mexe com as emoções demais. Emoções. A gente tá falando aqui até de saúde mental agora, né? Um pouco. Tivemos semana de saúde mental. Setembro Amarelo pra mim é todo dia. Como Outubro Rosa pra mim é todo dia, né? É claro, cada situação particular. Mas, né, tem um mês e tudo específico. Mas é todo dia que eu cuido da minha saúde mental. Eu tenho que estar bem, né? Foi aquilo que eu decidi. Olha, diante de um diagnóstico de morte. Eu quero estar bem. Porque agora eu vou enfrentar. Okay? E depois dessa experiência, você se transformou em qual, Alexandra? Hoje eu me transformei na Alexandra que só tem que agradecer. Não tem... o que eu peço, né? Às vezes eu penso, nossa, eu tô pedindo até muito, né? E eu não sou de pedir muito, não. Mas, assim, todas as vezes que eu amanheço, sou. É o primeiro versículo, tá, gente? Desde então, o primeiro versículo, eu acho que eu já falei. Que eu me lembro. Todas as vezes que eu abro os meus olhos de manhã. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Amém. E tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Isso é tremendo. Gratidão. Não esqueça, Alexandre, não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Sabe? E aí eu vejo o Vitor hoje, né? A gente tá tomando café. Ele repete as mesmas coisas pra mim. Ainda bem que minha mãe não morreu de câncer. Eu olho e eu vejo aquele homão bonito, rindo. Eu falei assim, né, meu filho, Deus é bom com a gente. Eu falei, mãe, ainda bem que você não morreu de câncer. Eu acho que eu não estaria aqui mais. Eu falei, não, meu filho não pode falar assim. Não, mãe, Deus sabe do que eu precisava. Aí eu fico imaginando, né? Falei, gente, como um filho fala assim, né? Teve fé pra acreditar. Até ele teve fé. Minha mãe falou, tá curada. Sim. E Jesus curou. 14 anos, tá indo pra 15 anos já, né? Quase. Sim, 15 e você anos. está aqui de pé. E o conselho que você dá pras mulheres que têm medo, que não quer cuidar? Qual é o conselho que você dá sobre saúde? Eu vou dar um conselho sobre saúde. Agora eu vou falar do físico. Se cuidem. A gente falou um pouquinho sobre parar, olhar, dar atenção pra nós. Cada uma tira esse tempo para ela, tira esse tempo para realmente fazer os exames periódicos. Isso é essencial. Eu sou da área da saúde. E não só porque eu sou da área da saúde, mas também sim porque eu sou. Então, tira aquele tempo anual de olhar, investigar. Saiu alguma ferida na pele, né? Uma feridinha, mas aquilo tá aumentando. Passou pomadinha, não sarou. Passou uma outra, não sarou. Porque infelizmente, a gente acaba se automedicando com alguma pomadinha que tem em casa e tudo. Mas viu que aquilo não deu resultado. E aquilo tá ali, continua ali. Tá pequenininho, mas coça. Fica ferindo. Dá uma olhada. Pode ser o emocional, entendeu? Precisou de terapia? Gente, faça terapia. Não é verdade? Faça terapia, sim, né? Vai cuidar um pouquinho, vai cuidar da sua mente, vai fazer outras coisas. Precisou de desfazer de alguns compromissos que vai te sobrecarregar? Desfaça com sabedoria, com responsabilidade, mas seja responsável por você, pela sua saúde, pela sua casa, pelos que te esperam todos os dias na sua casa. Porque
Porque não adianta nada você cuidar lá fora e tá perdendo sua saúde e em casa tá deixando de cuidar daqueles que estão ali te esperando, né? Que olha pra você e vê você adoecendo, sem fazer nada por você. Então, assim, que a gente possa ter esse tempo de cuidar, de fazer, né? De se cuidar, né? E quanto ao câncer de mama, eu já falei uma vez, mas vou voltar a falar. O câncer de mama é 95% de chance de cura inicialmente, né? Ele no diagnóstico inicial, precoce. Sempre verificar as nossas regiões de colo, axila, braço, mais ou menos aqui assim. Sempre conferir, não precisa ficar neurótica, mas percebeu se está perto dos seus exames periódicos, por isso que a gente deve fazer anual. Por quê? Porque se for alguma coisa, às vezes está perto de fazer o exame, na hora que chegar a minha data dos meus exames eu vou fazer e já vou comentar com o médico. Faz alguma anotação, né? Faça exame de sangue, olhe seus hormônios, faça uma atividade física. Tá? Eu faço atividade física. Hoje eu descobri uma atividade que eu gosto muito. Minha atividade física é meio bruta, mas eu gosto. Eu gosto. Porque eu acho que me faz liberar mais energia, sabe? Eu acho que no fundinho eu tenho um pouquinho de TDAH aí, mas eu não descobri ainda. Mas tá tudo bem, eu tô bem resolvida. Consigo dormir, consigo liberar, consigo trabalhar. Só não pode prejudicar, não é? Né? Mas se desfocar, se tirar a minha atenção, eu também tenho que olhar. A gente precisa ter um equilíbrio, não é verdade? Tudo é equilíbrio. Em tudo que faz, a gente tem que ter um equilíbrio. Alimentação? A alimentação mais saudável possível, né? Que hoje é um pouco difícil de falar 100% saudável, mas mais saudável possível. E outra coisa, não existe dia de lixo, não. Esse negócio de dia de lixo aí é a maior enganação da vida. Por quê? Você fica a semana toda se privando, né? Talvez você priva demais. Aí no sábado, no domingo, ou no sábado, no domingo eu vou ao dia do lixo. Você já comeu tudo que não era nem para ter feito. Então, assim, às vezes evita doce mais de uma semana, né? Aí tem 2 semanas que eu não como um docinho. Hoje eu vou comer um docinho. Mais ou menos isso, tá, gente? Que eu também não como tão saudável, mas eu procuro comer mais saudável. Muita água. A gente pensa, só ficam falando água. Água é vida. Jesus é chamado de quê? Água da vida. Gente, água da vida. Ele é fonte. Mesmo, ele é fonte, isso. Então, a água nos hidrata, né? A gente que já tá chegando aos 50, uns 40. A pessoa que tem o problema do intestino, se tomar no mínimo 2 litros de água por dia, o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. E o intestino volta até funcionar melhor, porque a água, o que ela vai fazer com aqueles resíduos? Ela vai o quê? Destroçando aquilo ali. Vamos usar essa palavra, esse termo. Vai quebrando, esmolecendo. E vai deixando o canal canal livre no intestino para passar. Isso. Agora, quando não toma água, resseca tudo. Aí, o que acontece? O corpo necessita de água. Aonde que o corpo vai puxar água? Das fezes. É isso. Aí resseca. Se a gente não, é isso. E outra coisa, pessoal. Toda vez que sentir sede, né? Não sei se já ouviram falar, mas quando a gente sente sede, nós já estamos desidratando. Sim. Porque nós somos 70% água. Isso, então, 70%. Antes de sentir sede, a gente já deve tomar água. Porque quando toma água, tô com sede. Já pode tomar mais, porque a gente está desidratando. É, o mínimo. Né? Eu fui numa nutricionista, ela falou comigo, Alexandra, para você 2,7 litros. E dá certinho, 2,7 litros. Porque quando eu faço atividade física, eu já tomo meio litro, na hora que eu termino ela. Aí, durante o decorrer aquela manhã, eu já tomo mais 1 litro e à tarde mais um litro. Aí, entre mais ou menos à noite, mais uns 200 ml, 500, quase 3 litros por dia. 2,400. Suplementos. Olha, né? Faça todo. Quando eu falo olhar também a sua saúde, né, do útero, mulher, né? Útero também. E outra coisa muito importante, falando câncer de mama, homens também têm que tomar o cuidado, né? Homens. O câncer de mama, infelizmente, também acomete uma porcentagem pequena de homens, mas acomete. Então, assim, a prevenção e o exame, o autoexame é o mesmo, de homem para mulher, né? Então, assim, infelizmente acontece em homens. E suplementar, né? As mulheres aí, a gente, homens, seja o que for. Isso, um suplemento vitamínico, existe. Extrair das frutas, comer muita fruta, mas também tem a suplementação básica. Magnésio, isso é muito bom. Hoje eu faço isso, gente. Hoje eu tô ficando, porque eu não posso tomar hormônio. A Denise também, provavelmente não, né, Dê? A gente não pode ter aquela reposição hormonal para nós. Não é
E vai indicado. passando dos 40, precisa. Então a gente vai ter aquilo onde? Nos alimentos, na alimentação, para repor aquilo pra gente. Mas o suplemento, porque hoje a gente não acha tudo nas frutas, nos legumes, Sim. devido à química. Então a gente tem que suplementar. Tem, Querendo ou não, tem que tem. suplementar. Todo mundo Cálcio, tem que vitamina K. suplementar. Cálcio, vitamina K é a B12. B12. Geralmente elas são injetáveis, tá? Ou Sim. em cápsulas, né? Elas são injetáveis por isso, porque a gente não adquire. Vitamina D. Elas continuam. Isso aí. Entendeu? A vitamina D abaixa a imunidade. Abaixa. Abaixa a Geralmente, imunidade, que é a nossa defesa, fica ruim o corpo. É isso aí. Mas, Alexandre, e agora para nós fechar? Tá tão bom, Tá meu Deus muito do bom. céu. Você falou sobre a mente, né? A saúde que a gente tem que cuidar, do corpo. Agora eu te falo fé sobre o espiritual. Você vai fechar com isso. O que é a fé para você? Você venceu. Fé. Fala aí agora na vida espiritual, saúde espiritual. Agora, saúde espiritual. Falamos da física, né? Agora, espiritual é aquilo que eu busco. Ou aquilo que eu falo para o meu irmão, que talvez seja fácil falar, mas talvez seja difícil de viver. É aquilo, eu tenho que viver aquilo que eu falo. E a fé, ela é construída todos os dias. Amém. Daquilo que eu não estou vendo. Daquilo que é o impossível. Mas eu creio. Isso para mim é fé. É quando não posso fazer nada. É quando ninguém pode fazer nada por mim. É quando eu chego ao extremo, né? Daquilo que é uma sentença. Olha, se ninguém tirar aqui, né? Se Deus não tirar, ninguém vai tirar. E aí? Confio mesmo que Deus, Ele pode, Ele tem poder? Isso é fé, né? Quando a gente fala que Deus existe, que Ele pode todas as coisas. E realmente eu creio. Porque é isso que é fé. É eu movimentar aquilo que eu falo. É acreditar, é esperar e é descansar. Descansar sabendo que Ele pode todas as coisas. Amém. Então que todos que estão ouvindo, que possam movimentar a fé. Através da oração. Através da oração. Através da força, da busca espiritual. Não é verdade? Através da esperança. Fé é esperança. É alegria, é vida, né? Amar a vida. Amar a vida é o amanhecer. A fé é aquela alegria que vem, né? Depois de uma noite de choro, né? Aqui a fé é todos os dias, ela é movimentada, né? Eu creio que vai dar tudo certo porque eu creio. Porque Deus pode, porque Ele tem poder. Amém. Essa é a fé. Amém. Deixa uma palavra aí, que é tão bom para os nossos irmãos que estão vendo, que vão ver depois essa live. Deixa uma palavra aí, resumindo tudo, que você já vai orar, porque tem pedido demais ali. Eita glória. Amém. E uma palavra que eu sei que você tem, que você passou. E resumindo tudo, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. E fechando sobre fé. Para todos que estão ouvindo, qual que é o seu conselho? O meu conselho é: acredite. Amém. Acredite. Dias viva. melhores. Viva. Viva o sobrenatural de Deus. Aleluia. Porque é sobrenatural. Glória a Deus. Uma cura, ela é sobrenatural. Uma cura pessoal. Então, hoje eu vivo. Glória a Deus. Eu tenho esse privilégio. Hoje eu tenho. É um privilégio falar que eu vivo o sobrenatural de Deus. Porque Ele tem cuidado de mim. Glória a Deus. Né? Naquele momento mais difícil. Então, vivam. Vivam o sobrenatural. Para que vocês possam semear. Né? E um dia estar do lado de alguém que vai precisar, né, e falar assim: olha, eu vivi, acredite, você consegue. Eu venci, você vai vencer. Você também. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Alexandra, está aqui os pedidos, vários pedidos de oração. Você vai segurar aqui e vai orar por todos esses pedidos. Vários pedidos, tem uns aqui também, alguns estão escrevendo mais, mas você vai orar. Levanta esses pedidos aí, deixa Deus usar a sua boca. Aquilo que vier no teu coração, você ministra aí na vida do povo, no nome de Jesus. Amém. Muitas orações pedidas para filho e família, né? Isto.
e emocional, casamento. Amém por isso. Família, casamento, filhos, espiritual, emocional, né? São pedidos assim, são conjuntos, né? Que fazem parte da nossa vida, daquilo que ou nos entristece, né? Ou nos alegra. Porque se a nossa casa não tá bem, a gente não tá bem, não é verdade? É verdade. E vice-versa, né? Porque quantas vezes, às vezes, alguém vai fazer uma obra e deixou a casa com alguma necessidade, não por falta, não porque ele está faltando, mas porque ele precisa de uma providência mesmo, mas está lá fazendo a obra. E Deus, ele é Deus do impossível. É verdade. Não é verdade? É Deus que cuida. Por isso que a gente está falando, enquanto a gente ora pelas pessoas que pedem oração, o Senhor está trabalhando, está cuidando de nós. É verdade. Não é verdade? Se a gente é vigilante com a nossa casa, com a nossa família, irmãos, e cuida dela com amor e com zelo, a gente pode sair da porta para fora, crendo que Deus está cuidando, né? Porque as respostas do Senhor costumam ser rápidas, e vem como chama de fogo, não é verdade? Então vamos orar. Amém. Para esposo, tá? Casamentos, esposa, para os filhos. Vamos orar para a saúde, emocional, né? Psicológica. Verdade. E fortalecimento espiritual. Tem pessoas que vai estar recuperando de cirurgia também. E pela saúde. Amém. Senhor Jesus, Senhor. colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Senhor. Sim, Jesus. E pedimos a Ti, pelo poder do Teu nome, Pai, Sim, Jesus. que o Senhor venha guardar nossa casa, nossa família mais uma vez, Senhor, em todo o tempo, com mãos fortes e poderosas, Senhor. Que o Senhor venha limpar a nossa alma, Jesus, o nosso coração, tirar toda a angústia, meu Deus, tirar toda a aflição, todo o peso, Senhor, que tem colocado este mundo sobre os nossos ombros. E agora, no poder do Teu nome, Senhor, nós vamos repreender toda força demoníaca contra as famílias agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada filho aqui representado agora, pelo poder do Teu nome. Aqueles que estão trabalhando, Jesus, aqueles que estão, Jesus Cristo, nas drogas e nos vícios, o Senhor é poderoso para quebrar, para libertar, Jesus, para restaurar e trazer de volta para casa, Senhor, para os Teus pés. Senhor, o esposo que saiu de casa, que está bebendo, Jesus, nós agora repreendemos agora, no nome de Jesus. É pelo poder do Teu nome, Jesus. Todo vício, toda maldição que foi lançada contra aquela vida, Jesus. Meu Deus, restaura o casamento, Jesus, restaura o amor, Senhor, porque Tu és o amor, Jesus Cristo. Olha a saúde espiritual dos Teus filhos, Jesus. Vai fortalecendo, vai trabalhando na fé, Jesus. Vai trabalhando com sabedoria, Jesus. Vai entrando, Jesus, na mente, trabalhando no emocional de cada um, Senhor. Fortalece o espiritual dos Teus filhos. O Senhor conhece e sabe o que cada um deles precisa, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a saúde, meu Deus. Vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus. Sim, vai trabalhando, Jesus. Vai visitando, Senhor, com mãos poderosas, tocando em cada um daqueles pacientes, meu Deus. Aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em casa, recuperando de cirurgia, Jesus. Vai repreendendo toda a infecção agora pelo poder do Teu nome. Vai renovando todas as células. Vai cicatrizando, Jesus Cristo. Vai tirando tudo que não presta, Senhor. Vai fortalecendo para a glória do Teu nome, Jesus. E toma em Tuas mãos cada uma aqui, Jesus, de maneira sobrenatural. Cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Jesus. Surpreenda elas com Teu poder e com Tua graça, Jesus. Continua fortalecendo, Jesus, dando saúde. E que esse programa seja alcançado por várias e várias vidas e almas, Senhor. E que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, para a glória do Teu nome. Receba a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queremos agradecer, viu, missionária Alexandra, você está aqui conosco, essa palavra de luz, de incentivo. E você é uma mulher guerreira, seu nome é guerreira, porque você venceu e falou, tô de pé, porque Jesus te sustentou. Muito obrigada, viu, minha amiga, por você estar aqui. Amém. Abençoa o povo aí. Eu que agradeço.
Agradeço as minhas irmãs, agradeço a Deus em primeiro lugar, mais uma vez, pela oportunidade que me é dada, com muita alegria no meu coração e leveza, tá? E que o Senhor venha dar aquilo que cada um precisa neste momento, que venha surpreender cada vida que conseguiu participar, aquelas que não conseguiu participar, que vão participar, que vão ouvir, que o Senhor alcança com graça, com força e com surpresa, porque o nosso Deus é Deus de surpresa. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vocês viram que maravilha? Que Deus, né, que trabalha, que Deus que fala. E eu quero abençoar a sua vida. Tem muitos irmãos aqui, os irmãos também aqui conosco. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. E eu quero liberar uma palavra, quero orar agora com vocês. Semana que vem nós estaremos juntos. E quero te dizer, só Jesus faz isso. Hoje a Alexandra está aqui, curada. Está partindo 14 anos, já está indo, né, para 15 anos de cura. E Deus falou, te curo para você curar outros. E que você venha ser remédio na vida de alguém. É tão bom quando a gente é remédio na vida das pessoas, quando a gente é sombra na vida das pessoas, quando a gente é refrigério na vida das pessoas. E não tenha medo, é prevenção, né? O Outubro Rosa, prevenção para você cuidar e saber que não é sentença de morte, nenhum mal. Pelo contrário, é vida, porque Jesus é vida, é sinal. Eu vou cuidar, eu vou me curar, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Eu quero estar orando agora, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por esse momento. E segunda-feira que vem nós vamos estar aqui orando, ministrando sobre a sua vida, juntamente com as irmãs aqui no nome de Jesus. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, cada um irmão, cada um que viu, cada um que vai ver essa live depois. Deus, o Senhor já usou a boca da tua serva, a missionária Alexandra, para ministrar sobre as nossas vidas e sobre os lares, que venham ser alcançados pelo teu poder. Quero também te pedir, Senhor, a favor de cada ofertante que tem abençoado a nossa vida aqui nesse estúdio, que o Senhor multiplica, não deixa nunca faltar, que o Senhor repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Gafanhoto do inferno seja repreendido, porque o Senhor é fiel e o Senhor é a vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a multiplicação. E aqueles que não podem contribuir, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha dar condições para contribuir, para abençoar a tua obra e abençoar o nosso ministério aqui nesta live, aqui nesse estúdio. Que o Senhor entra no lá aflito, lá desempregado, lá angustiado, lá sem paz, porque o Senhor é a paz, o Senhor é a fonte, o Senhor é a vida. E o Senhor está trazendo bênção, está trazendo curas, está trazendo milagre. Toma o nosso país em tuas mãos, cada bairro, cada cidade, cada estado. Visita o presidente, salva ele, liberta. É o Senhor que põe reis, é o Senhor que tira reis. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. A vida dele também é importante, igual a nossa. O Senhor tem poder de libertá-lo. Não deixa ele fazer nada fora do controle do Senhor. Que ele só venha fazer pela permissão do Senhor. Porque o nosso Brasil é abençoado. Toda fúria, toda retaliação, toda seta contra o nosso país está repreendida em nome de Jesus. Nós vamos transbordar para a direita, nós vamos transbordar para a esquerda, nós vamos transbordar para frente, nós vamos transbordar na retaguarda, porque as bênçãos que está em Deuteronômio 28 está sobre o nosso país, no nome de Jesus. Porque o Senhor é a paz, o Senhor é o príncipe da paz. Guarda a nossa vida, nos deu uma semana de paz, nos deu uma semana de bênção, nos deu uma semana de vitória. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de livramento, uma semana de portas abertas e que semana que vem possamos estar aqui. E você que tem contribuído, continua contribuindo. O Pix está aí, as irmãs colocaram 31 75 21 5164. E aquilo que Deus colocar no teu coração, você abençoe a obra e tenha uma semana abençoada. E eu sei que desde o início dessa live nós ministramos sobre o poder de Deus, o milagre de Deus sobre a sua vida. E você vai receber em todas as áreas, porque quem faz, quem opera é Ele. E pela fé, nós viveremos o extraordinário do Senhor. E a vitória já é nossa pelo poder de Deus. Receba o abraço de Jesus. Receba o meu abraço também.
E semana que vem estamos juntos. Não larga Jesus não, tá? E quando vier um aperto, lembre, Deus é mais. Deus é mais. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amo todos vocês. E fiquem todos com Deus. Fica agarradinho com Ele. Amém? Deus abençoe a todos.